Olá, galera! Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Esquadrão Suicida e a América para os americanos. Mas, antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. E lembrar vocês que eu tenho lá uma campanha no Apoia-se, então quem quiser contribuir financeiramente para a sobrevivência desse canal, por favor, vai lá, faz sua contribuição. Qualquer valor você pode contribuir para esse canal continuar existindo, beleza? Então vamos lá! Bom, gente, o vídeo de hoje ele é, obviamente, motivado pelo lançamento do filme Esquadrão Suicida 2, né, que não é bem 2, né, eu vou falar um pouco sobre isso, né, é uma espécie de reboot que continua, porque o outro filme foi muito ruim de bilheteria e tal. Então, no vídeo de hoje, né, eu não sou um crítico de cinema, eu sou um professor de geografia que vai analisar um filme. Então, o meu objetivo aqui não é elaborar uma crítica de cinema, é fazer uma análise geográfica do filme. Então, antes da gente entrar no filme, eu vou explicar um pouco o que seria, por exemplo, a doutrina Monroe e o Destino Manifesto, para a gente entender como que isso aparece no filme. Então, o vídeo de hoje vai estar dividido em 3 partes. A primeira é que eu explico doutrina Monroe e Destino Manifesto. Na segunda, eu faço um breve resumo, uma sinopse do filme. E na terceira, eu vou discutir como que o Destino Manifesto e a doutrina Monroe, elas aparecem ali no filme, beleza? E por que eu acho que o filme não alcança a crítica que o diretor almejava alcançar? Bom, o que é a doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe é uma política diplomática instituída pelo presidente James Monroe em 1823. E o que dizia essa diplomacia? Basicamente, o que essa doutrina estipula é América para os americanos. O que isso significa? Que nesse período, ou seja, início do século XIX, várias nações da América, né, de certa forma, da América Latina, estão declarando sua independência das suas metrópoles europeias. Ou seja, estão declarando independência de Portugal, de Espanha. Então, qual é o objetivo dos Estados Unidos? Apoiar a independência desses países e espantar de vez a influência dessas potências europeias da América. Então, a doutrina Monroe de América para os americanos, de certa forma, pode ser entendida como um apoio dos Estados Unidos à independência desses países. E aí, por que eu coloco apoio entre aspas? Porque a gente tem que pensar que esse América para os americanos, ele tem um duplo sentido. É uma frase completamente ambígua. A gente pode entender que América para os americanos, de o continente americano para todos os americanos, mas a gente tem que pensar bem. Eu falei isso lá no vídeo da Lélia Gonzalez. Os estadunidenses se intitulam americanos. Então, quando eles falam, né, quando o Monroe fala América para os americanos, quando isso é colocado como a base da doutrina Monroe, a gente tem que pensar, né, no duplo sentido desse América para os americanos. Ou seja, é uma América para todos os americanos ou é uma América para os americanos que eu chamo de estadunidense? Então a gente tem que pensar nesse duplo sentido da frase. E aonde que está o Destino Manifesto aí? Porque se a gente pensa na ambiguidade dessa frase e entende o que é o Destino Manifesto, a gente compreende que essa política de América para os americanos é uma política expansionista dos Estados Unidos. O Destino Manifesto é uma ideologia que coloca os estadunidenses como um povo escolhido por Deus para levar a civilização para o oeste selvagem dos Estados Unidos. Eu falei isso num outro vídeo meu, This is Estados Unidos. Você pode também, vou deixar aqui linkado para vocês assistirem. E vai aparecer no final do vídeo, beleza? Então, o Destino Manifesto vai legitimar ideologicamente a expansão das colônias que estão localizadas no leste dos Estados Unidos em direção ao chamado Oeste Selvagem. E aí, quando a gente fala dessa expansão, obviamente, a gente está falando de genocídio da população indígena, né, nativa da América do Norte, beleza?
Mas também a gente pode compreender que esse destino manifesto ele não termina aí. Como eu expliquei lá naquele vídeo dos Estados Unidos, o destino manifesto faz com que o oeste selvagem, né, ou o oeste, deixe de ser um simples ponto cardeal. Ele se torna numa direção histórica geográfica. Ou seja, os Estados Unidos está sempre se expandindo para o oeste. E esse oeste pode ser a América Latina, o Oriente Médio e a Ásia. Pode ser qualquer local do mundo. Só para a gente ficar aqui em alguns exemplos de como a doutrina Monroe vai fazer com que os Estados Unidos tenham uma política expansionista na América Latina, a gente tem o caso de Cuba. Né? O que acontece com Cuba? Cuba era uma colônia da Espanha, consegue declarar sua independência com o apoio dos Estados Unidos e é cobrada esse apoio através da Emenda Platt, que é uma emenda que é inserida na Constituição cubana e que permite que os Estados Unidos intervenham a qualquer momento em Cuba. Ou seja, América para os americanos dos Estados Unidos, não para nós, americanos. Beleza? Outro exemplo é o Panamá. O Panamá era um território que pertencia à Colômbia e que os Estados Unidos faz com que essa região declare-se independente da Colômbia. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam de olho ali no Canal do Panamá. Ou seja, através de um apoio à independência, à América para os americanos, os Estados Unidos conseguem fragilizar esse território através da independência e influenciar na construção do Canal do Panamá, que vai ficar por um bom tempo nas suas mãos. Ou seja, um importante local de passagem de mercadoria na América tem a sua propriedade na mão dos Estados Unidos durante muitos anos. Bom, e o filme do James Gunn? O filme do James Gunn, Esquadrão Suicida, ele é uma espécie de reboot ao mesmo tempo que é uma continuação. Para quem não sabe, reboot é quando você reinicia uma série ou um filme que já fez sucesso, beleza? Então por que ele é um reboot e uma continuação? Porque o primeiro filme, que foi dirigido, se não me engano, pelo David Ayer, né, o Esquadrão Suicida, era o filme que tinha lá o Will Smith, a Margot Robbie, o Jared Leto, e que foi um fracasso de crítica, não chegou a ser um fracasso de bilheteria, foi um filme que vendeu muito, mas era um filme extremamente ruim, de péssimo gosto. E o James Gunn, que era um diretor da Marvel, que fez Guardiões da Galáxia, né, o 1 e 2, que são dois ótimos filmes, ótimos demais, né? Muito fortes, mas são dois bons filmes, são divertidos. Ele consegue trazer essa diversão do Guardiões da Galáxia para o Esquadrão Suicida, dar mais cor. Vocês até podem ver nessa foto aqui a comparação do mesmo personagem no primeiro Esquadrão Suicida e no segundo Esquadrão Suicida, que é o Rick Flag. Então você perceba que colocando um amarelo mais chamativo, ele dá uma outra cara pro personagem. O personagem passa a ser muito mais chamativo do que era a sua versão lá no primeiro filme do Esquadrão Suicida. Bom, e o que é o Esquadrão Suicida? O Esquadrão Suicida é basicamente um grupo formado por vilões, né? E esse grupo ele é montado pela Amanda Waller, que é uma representante ali do Estado dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, e ela escolhe ali os vilões para missões aleatórias, que geralmente são missões em que os Estados Unidos precisa sujar as mãos. Então, os heróis não vão fazer esse tipo de serviço. Então você manda os vilões. Você faz ali algum tipo de chantagem com esses vilões e manda eles completarem essa missão. Então, no Esquadrão Suicida 2, a gente tem a formação de dois esquadrões. O primeiro é o Suicida, né, e o segundo é a Força Tarefa X. No filme, e aqui eu vou deixar o alerta de spoiler, ou seja, eu vou falar sobre coisas que estão no filme. Então, se você não assistiu o filme, né, e se importa de assistir o filme sem saber o que acontece no filme, eu vou pedir para que você deixe de assistir o vídeo. Agora, se você assistiu o filme ou se você não assistiu e não liga de receber spoiler, pode continuar no vídeo, beleza? Bom, então o Esquadrão Suicida, que é formado no filme e que ganha todo um destaque, né? Tem eles fazem uma caminhada em frente à bandeira dos Estados Unidos. É um grupo totalmente bizarro e que acaba sendo morto logo no início do filme. E aí a gente descobre que a Força Tarefa X, que não é mencionada no início do filme, que é, na verdade, o Esquadrão Suicida do filme. É eles que vão realizar a missão.
qual é a missão? Eles precisam se infiltrar na ilha de Corto Maltese, que é basicamente Cuba, né? O filme não fala isso, mas é basicamente Cuba. Eu vou explicar depois quais são os sinais que nos levam a acreditar que é Cuba. E esse país ele acabou de passar por um golpe militar, vejam só. Era uma família que controlava o país há muito tempo, que sofreu um golpe militar e existia ali naquela ilha, né, dentro do filme, uma arma secreta que precisava ser destruída. A missão do Esquadrão Suicida é se infiltrar na ilha e destruir essa arma secreta. Então é basicamente isso a sinopse do filme. E aí a gente entra na terceira parte do vídeo, né, que é, né, o filme consegue ser uma autocrítica dos Estados Unidos ou ele acaba sendo mais do mesmo, né? E aí, como eu falei, Corto Maltese é basicamente Cuba, né? Quais são os sinais para isso? Primeiro, quando o Esquadrão Suicida, o primeiro Esquadrão Suicida, que invade o país e acaba sendo morto, né, eles são massacrados pelo exército Corto Maltese, naquela cena ali, deles invadindo a ilha, sendo mortos, etc., na mesma hora já me veio Baía dos Porcos. O que foi a Baía dos Porcos? Foi uma invasão coordenada, de certa forma, pelos Estados Unidos, pela CIA e pelas Forças Armadas estadunidenses, que treinaram e armaram exilados cubanos. Ou seja, Cuba passou por uma revolução, né? Quem não concordava com aquela revolução se retirou do país, foi basicamente, né, para os Estados Unidos como exilado, e retornam nessa tentativa de invadir o país e derrubar o governo revolucionário daquele período, né, o governo de Fidel Castro. E aí acabam sendo surpreendidos por Fidel Castro, que com as Forças Armadas de Cuba, né, as Forças Populares, consegue bloquear a entrada desses exilados na Baía dos Porcos e faz com que eles acabem tendo que retornar, né, os sobreviventes tenham que retornar para os Estados Unidos porque foram escorraçados de Cuba. O outro elemento de Corto Maltese que nos lembra Cuba é justamente a arma secreta. É o fato de haver uma arma secreta que vai nos remeter à crise dos mísseis, que ocorre em 1962, que é quando a União Soviética tenta instalar bases de lançamento de mísseis em Cuba e os Estados Unidos descobrem isso e acaba tendo ali uma crise envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, a decisão de deixar ou não esses mísseis em Cuba, que acabam sendo retirados por conta de um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí, na biografia do Fidel Castro, ele fala de como que Cuba não participou das negociações. Mas isso aí eu vou fazer um outro vídeo para a gente discutir isso melhor. Bom, qual é a autocrítica aqui? No filme, o Esquadrão Suicida, quando chega lá, na tal da arma secreta, para destruir a arma secreta, descobrem que, na verdade, aquela arma ali foi colocada ali pelo governo dos Estados Unidos e que a família que controlava Corto Maltese era aliada dos Estados Unidos. E as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas ali eram pesquisas que tinham conhecimento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sabiam tudo o que acontecia nessa ilha. Então, quando o Esquadrão Suicida chega lá e descobre tudo isso, há um grande choque, principalmente por parte do Rick Flag, que é o personagem que está ali e que é um soldado das Forças Armadas estadunidenses. Então, ele, de certa forma, ali representa os valores dos Estados Unidos dentro daquele conjunto de vilões. Então, ele tenta pegar aquela informação para levar à mídia, mas acaba sendo morto no meio do caminho ali, no meio do processo, e não consegue levar essa informação. Então, o que o filme está dizendo para a gente? Ele está mostrando para a gente o quão intervencionista é os Estados Unidos. E nisso, o filme ele consegue acertar. Ele consegue mostrar que, olha, os Estados Unidos intervêm na política dos países da América Latina. Ou seja, ele intervém na política dos países vizinhos. Ou seja, é a doutrina Monroe e o Destino Manifesto em funcionamento. Os Estados Unidos é a grande potência, a grande luz do continente e que deve guiar todos os países vizinhos em direção ao desenvolvimento, ao futuro, à democracia ou qualquer eufemismo do tipo. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women and children I need to kill to get it. I thought you were the crazy one. I am.
O problema é que o James Gunn, ao elaborar essa autocrítica, ou seja, de mostrar, olha, o governo dos Estados Unidos intervém, é expansionista, ele acaba esbarrando numa série de elementos que acabam reforçando, de certa forma, o excepcionalismo estadunidense. Acabam reforçando o Destino Manifesto e, com isso, reforça a doutrina Monroe, reforça a América para os americanos. Então, por exemplo, eu vou enumerar alguns elementos aqui para a gente tentar entender isso. Primeiro, os estereótipos latino-americanos. Todos os personagens latino-americanos não têm voz. A única personagem que tem voz latino-americana é Alice Braga e um vilão que acaba sendo morto pela Arlequina logo depois dele falar algumas coisas e desconstruir o seu próprio personagem. Tem uma cena, inclusive, em que o Pacificador e o Sanguinário, se eu não me engano, agora o nome dele, que é o personagem do Idris Elba, né? Eles entram, invadem um acampamento, que é um acampamento de guerrilheiros, que pegaram o Rick Flag, mata todo mundo do acampamento, mata de formas diversas, de formas até cômicas, né? Então, você nem sente o peso da morte daquelas pessoas. Para no final ele descobrir que aquele grupo ali é um grupo de guerrilheiros, que na verdade eles não sequestraram o Rick Flag. Eles estavam ali, ele estava ali em segurança, conversando com a líder daquele grupo. E aí é feito ali, né, todo um ar cômico desse momento, né, ou seja, os caras acabaram de trucidar a vida de dezenas de guerrilheiros, e isso é uma piada. Mas pior, a Alice Braga, a personagem da Alice Braga, que é a líder desse grupo guerrilheiro, ela não sente a morte dos seus colegas. A gente está falando de um grupo de guerrilheiros que está planejando uma revolução, né? Então, há uma relação direta desse grupo de guerrilheiros com o movimento 26 de julho, lá liderado por Fidel Castro e Guevara. Imagina que se na vida real, né, um bando de americanos chega e mata os camaradas do Fidel Castro, mata os camaradas do Guevara. Não, depois a gente vai lá, vai apertar a mão e vai seguir o caminho junto. Pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, só faz sentido na cabeça de americano. Mas mais problemático que isso é que o James Gunn ele acaba individualizando a crítica. Por quê? Você tem ali só dois personagens que são mau caráter, que é o Pacificador e Amanda Waller. Nenhum outro personagem é mau caráter. Nem os vilões são mau caráter. Ou seja, o problema não é os Estados Unidos. O problema não são os americanos. O problema não é a ideologia do Destino Manifesto, da doutrina Monroe. O problema é a Amanda Waller e o Pacificador. Por quê? Porque eles obedecem uma estrutura burocrática e hierárquica. E os outros não. Os outros são tão excepcionais, mesmo sendo vilões, que eles desobedecem a essa hierarquia burocrática, eles desobedecem a essa burocracia, né, de segurança dos Estados Unidos e salvam o dia. E aí tem um outro problema, que é só graças aos vilões que os guerrilheiros conseguem realizar a revolução. E os vilões aqui, eles são tão excepcionais que eles salvam o dia. Os vilões fazem com que tenha revolução, né, contribuem, ajudam os revolucionários e salvam o dia lá do monstro que aparece no final. Ou seja, isso é o Destino Manifesto. É tão bizarro, que o vilão consegue ser excepcional. O vilão consegue levar luz para outros países da América. Não precisa nem ser mais o herói, é o vilão. E aí, né, o James Gunn, ele tenta ali ser um pouco mais complexo, dar um pouco de complexidade e mostrar que esses vilões, mesmo salvando o dia, eles não vão entregar a informação, né, de que os Estados Unidos realizava aqueles testes secretos em Corto Maltese, né, e, enfim, realizam um acordo com a Amanda Waller para eles conseguirem, né, continuar vivos. E aí, né, como eu não sou crítico, geralmente o crítico de cinema ele não pode dizer como ele queria que fosse o filme. Mas eu não sou crítico de cinema, sou professor de geografia. O James Gunn perdeu a melhor oportunidade desse filme, que era fazer com que esses vilões, ao invés de ficar em Corto Maltese e derrotar o monstro, simplesmente virarem as costas e irem embora. Essa seria a maior crítica do James Gunn ao intervencionismo dos Estados Unidos. Por quê? Porque todo projeto intervencionista e expansionista dos Estados Unidos, ou seja, imperialista, se baseia nisso. A gente vai lá,
não dá certo, a gente vira as costas e vai embora. Foi assim no Vietnã, foi assim no Afeganistão, foi assim na Líbia, foi assim na Síria. Em todos os lugares que os Estados Unidos bota o pé e dá merda, os Estados Unidos vira as costas e vai embora. Então, o James Gunn perdeu essa oportunidade. Ele não conseguiu elaborar uma autocrítica que saísse dos limites do progressismo de Hollywood, né? Então, como o Max Valarezo falou lá no Entre Planos, ele faz ali no máximo uma expiação de culpa. Olha, nós somos americanos, intervimos nos países da América Latina. Tá bom, vamos além disso? Vamos politizar? Pô, Manuel, mas você tá querendo que um diretor do filme da DC faça isso? Olha, eu não propus ao James Gunn fazer essa autocrítica. Foi ele que tentou fazer. Então o que eu tô dizendo aqui é, ele não consegue fazer. E ele perdeu a melhor oportunidade de realizar uma crítica contundente ao imperialismo estadunidense, que era, não, vamos pegar, os vilões vão embora e vão deixar a merda pra trás. E isso não acontece. Bom, gente, como vocês perceberam, era um vídeo mais de análise, é um vídeo que eu me expressei mais aqui, acabei, enfim, me deixando levar pela emoção, vamos dizer assim, um estereótipo latino-americano de filme estadunidense. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido a minha crítica. Apesar de tudo, eu gostei do filme, eu assisti o filme e me diverti assistindo o filme, mas a gente não tem que deixar, né, mesmo quando se diverte com o filme, a gente não tem que deixar de analisar as camadas ideológicas que estão presentes no filme. E aqui ideologia, eu não estou falando de direita e de esquerda, de ideias políticas simplesmente. Eu estou falando realmente de como que o cinema ele pode reproduzir essa visão ideológica sobre o mundo, beleza? Então, gente, terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pois dessa forma você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. E a gente tá lá com a campanha no Apoia-se. Então, se você quiser que esse canal ele continue a existir, por favor, vai lá, ajude com qualquer valor. E até a próxima, gente!